Que a graça e a paz de Jesus estejam na sua vida e de toda a sua família. No próximo domingo, iremos todos às urnas para escolhermos os gestores municipais das nossas cidades e também os nossos legisladores. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do padre Alfredo José Gonçalves, o padre Alfredinho, que nos diz: a política é a forma mais alta de caridade. E ele começa a nos dizer que essa frase é assinada por ninguém menos que o Papa Pio XI, que viveu entre 1857 e 1939 e que foi Papa de 1922 a 1939. É importante deixar claro que, em termos evangélicos, a caridade não é só esmola e assistencialismo, mas caridade é também garantia de condições reais de vida a toda pessoa humana. Faltando então poucos dias, ou mais precisamente 2 dias para as eleições municipais no nosso Brasil, convém termos presente alguns princípios da doutrina social da nossa Igreja. De início, o horizonte primordial de toda política é a busca do bem comum, ou seja, o maior bem para o maior número possível de pessoas. Este compromisso exclui todo tipo de atalhos escusos e escuros no sentido de tentar privilegiar interesses pessoais e familiares, de amigos ou de compadres. Corporativismo, balcão de negócios, toma lá da cá, compra e venda de influência, corrupção e outras práticas conhecidas estão fora da agenda de um verdadeiro político. Se a atitude moral é muito relevante, no entanto, ela somente não é suficiente. As autoridades eleitas para representar bem a população, além de figurarem como um modelo de testemunho, são chamadas a trabalhar pela justiça e a paz. Na encíclica Populorum Progressio, do ano de 1967, do Papa São Paulo VI, ela afirma que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Não basta progresso técnico e crescimento econômico por si só. Não basta aumentar a produção dos bens e serviços. Estes devem caminhar juntos com um empenho pela distribuição justa de tudo que é produzido pelo trabalho humano. Com frequência, ocorre que a democracia, no campo visível da política, não chega aos mecanismos invisíveis da economia. É como se a democracia navegasse nas ondas superficiais da sociedade sem modificar as correntes profundas do modo de produção, do comércio e do consumo. Daí que nós vemos uma espiral perversa de acumulação. De um lado, crescem a renda e a riqueza de um punhado de poderosos e de outro, cresce a exclusão social de uma grande parte da população. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Isso já nos alertava o Papa São João Paulo II. E infelizmente, nos nossos dias de hoje, e infelizmente no mundo atual, estamos vivendo um adoecimento da política. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de abrir-se a um diálogo franco, tanto no âmbito mais íntimo, como na família, por exemplo, ou nas proximidades nas quais a vida em sociedade acontece, mas, sobretudo, no âmbito mais complexo, como o dos debates de ideias, que definem as grandes opções sobre o que é o bem comum para uma determinada sociedade. Há vários anos a política tem sido demonizada, identificada somente como corrupção, o que retira dela o seu caráter de arte, de estabelecer consensos. A partir da argumentação que recorre à palavra e ao debate público, abre-se então um espaço para todo tipo de autoritarismo e líderes ou partidos deste perfil ganham adesão e audiência por se apresentarem como os verdadeiros representantes dos interesses do povo. Isso acontece tanto em grupos ideologicamente identificados
com posições de esquerda quanto de direita. A política, definida em alguns dicionários como a arte de governar, foi pensada filosoficamente por Platão, na sua obra República, e por Aristóteles, na sua obra Política, na qual definiu o ser humano como um animal político. Ao longo dos séculos, foi ganhando novos significados, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista da própria ciência política. A definição da política como a arte de governar é interessante, pois associa a política, que em geral supõe a luta de interesses entre diferentes atores que compõem uma sociedade, à arte, que é o domínio da imaginação, da criatividade, do jogo. Para que interesses contrários possam convergir, é necessário criar consensos, o que só é possível se houver abertura para o diálogo, que supõe acolher a diversidade, ser capaz de renunciar a certas demandas em função de algo mais amplo, que no caso da política é identificado como o bem comum. Só a razão poética ou artística é de fato capaz de fazer este jogo, mas ela só pode intervir no âmbito de um discurso que recorre à palavra, que é da ordem da razão e que deve convencer os diferentes atores em disputas. Meu amigo e minha amiga, diante dessa reflexão, quero te exortar a refletir bem para dar o seu voto no próximo domingo. Vote em alguém que propõe o bem comum, o bem da maior parte possível das pessoas da cidade. Opte por aqueles que defendem a vida em todas as suas formas de existir. Deixo a você o meu abraço, desejando que o Espírito Santo ilumine a todos nós neste dia de eleições, que são tão importantes para os próximos 4 anos que viveremos. Fiquem com Deus.